orixás e alorixás. Está começando o documentário Rosa dos Ventos, um produto do África dos Orixás. Oya coronle o gerege, jepe coron la garaga, o papire chapa coronle o gerege bauta murela. Oya coronle o gerege, jepe coron la garaga, o papire chapa coronle o gerege. Hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui Babá Giovanni de Oxalá, aonde vai contar um pouco mais a respeito da história dele, da trajetória religiosa e de um novo produto que o Grupo África está despontando aí, colocando no mercado. O Grupo África está então indo para a rádio, aonde Babá Giovanni está desempenhando esse trabalho muito bem, e de uma forma excelente. Olá, Babá Giovanni. Olá, pai. Muito obrigado. Hoje um pouco diferente, mudamos de lugares, mas por bons motivos, por boas causas, uma delas é a expansão do nosso documentário Rosa dos Ventos, o qual está dando uma boa repercussão e a gente está muito feliz com isso. E a outra é justamente essa nova proposta, que eu recebi através de alguns filhos do Ilê, que é para estar participando, como já estou, participando de um programa na Rádio Ulha Negra, aqui na cidade de Criciúma, o programa Show da Ulha. Ele faz uma participação todas as terças-feiras, às 16 horas, onde a gente está desmembrando aí uns trabalhos muito bons, aí, muito bacanas. Muito bem. Esse trabalho vem, então, falar sobre o contexto religioso também, não só sobre isso, ou só religiosamente. Exatamente. Não é uma questão mais esotérica, podemos colocar dessa forma, A gente não se atém somente à questão afro, A gente está levando para o lado totalmente esotérico, com simpatias, com dicas para as pessoas que nos procuram na rádio, procuram a rádio para saber disso. A gente também vai estar com um jogo de búzio disponível a partir da próxima terça-feira na rádio, também respondendo perguntas, tirando as dúvidas das pessoas. Então é uma coisa assim que vai abrange toda essa questão esotérica, porque não fica só relacionada à questão africanista. O programa é ao vivo. É ao vivo, nas terças-feiras, na Rádio Ulha Negra, às 16 horas. E como é sair de um programa de TV, a gente sabe que o senhor veio da TV aberta, e agora veio para a TV online, que o África dos Orixás hoje está sendo exibido pela TV online. Mas como se faz e como se sente sair de um programa de TV onde é de entrevista, também religioso, de cunho religioso, mas é de entrevista, e vai para a rádio, onde que eu acho que a temática deve ser completamente diferente. A temática é diferente, mas para mim é mais confortante, apesar de eu ter a minha experiência relacionada à questão da TV, já por 4 anos fazendo o programa África dos Orixás, assim como outros programas que a gente teve na TV aberta, então para mim eu já estava um pouco acostumado com isso, mas eu acho a rádio mais confortante. Eu já tive experiências antes desta na rádio, eu já participei da cidade onde eu morava, em Vacaria, de um programa onde não tinha nada a ver com a questão religiosa, com nada, era um programa mesmo, era um programa gaúcho, e eu já era acostumado com essa questão da rádio, Então para mim foi muito confortante, é muito confortante, eu gosto muito. Eu gosto dessa coisa de ter o contato microfone e eu e deu, Eu acho que eu me sinto mais à vontade, é uma coisa mais confortante para mim, eu tiro mais de letra, assim. A TV é uma coisa mais informal, então para mim já é mais complicado. Eu estando no seu lugar, eu já fico mais tenso. Eu já estando aqui do lado de cá, sendo entrevistado, eu já fico mais espontâneo, Eu já solto a bola mesmo. Porque a TV ela te dá uma atenção natural, não adianta. A partir do momento que tu senta na cadeira, que tu olha para a câmera, tu já fica tenso. Eu pelo menos sou assim, Como eu tenho muita experiência na questão do teatro, eu fiz muitos anos teatro, sou ator, então eu tenho
a questão de personagens, assim, pra mim é muito mais fácil eu conduzir do que essa coisa cara limpa, Pai Giovanni falando com o povo, né? Então, eu hoje estou mais feliz por estar na rádio e estar desempenhando um bom papel lá, porque o primeiro programa, graças aos pais, foi um grande sucesso. O senhor vem do teatro, é isso? Exato. Eu fiz 9 anos de teatro, né? Tenho 3 cursos de teatro, sou formado em 3 cursos de teatro. E o teatro sempre fez parte da minha vida, né? Sempre foi uma vontade minha. Eu acho que eu me tornei Babalorixá por impulso, né? Claro, e por amor também aos orixás, com certeza, mas no começo não foi por isso, né? A gente sabe que muitas pessoas, eu principalmente, no meu caso, acabei entrando na religião por dor mesmo, né? Não pelo amor. Mas o meu sonho sempre foi ser ator, né? Eu sempre tive esse sonho desde de criança. E quando eu fui embora da minha cidade natal, né, da minha cidade onde eu me criei, que era Vacaria, que eu fui para Caxias do Sul, foi justamente buscando isso. E acabei me tornando pai de santo. Por um lado foi maravilhoso, né? Pra mim é ótimo hoje, nos dias de hoje é ótimo. Mas eu não deixo de estar neste meio, né? Com a TV, né? Que é onde a gente ficou 5 anos, com a TV aberta e agora com o canal online, com o jornal também impresso, agora com o rádio. Então eu estou sempre nesse meio da comunicação. Eu nunca me desliguei do meio da comunicação. Apesar de não estar mais hoje nos palcos, o meio da comunicação sempre esteve comigo. Eu gostaria muito que o senhor me contasse ou que falasse mais a respeito da sua trajetória religiosa, já que o senhor entrou nesse assunto, né? Aonde se dá de fato a questão religiosa, aonde se dá de fato o menino Giovanni, né, do teatro, que é um segmento completamente diferente, não tem nada a ver com a questão religiosa, se descobre então religioso? Bom, eu venho de 2 segmentos muito diferentes, falando a verdade. Com toda a minha trajetória vocês vão entender, porque eu fui seminarista também, né? Então aí são 2 choques de realidade. Mas a minha trajetória religiosa se dá da seguinte forma. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve algumas complicações na gravidez, enfim e tal, e ela estava com câncer na garganta, enfim, tudo junto. E isso acabou levando ela a procurar uma casa religiosa, né? Quando ela procurou essa casa, ela acabou fazendo promessas, enfim e tal, e ela disse que se salvasse eu e ela, né, no parto, ela acabaria levando a religião adiante, enfim, entrando na religião e assim, né, levando a religião adiante. Naquela época, somente bandinha de fundo de quintal, branca, purinha, sabe, aquela banda só na palminha da mão, né, no chão batido. Era desta forma que quando a minha mãe se iniciou. Sendo assim, quando eu fiz 1 ano, a minha mãe me batizou na Umbanda, né? Depois ela ficou afastada por um certo tempo, não afastada de frequentar, ela frequentava, mas não me levava. Quando eu fiz mais ou menos 5 anos de idade, eu comecei a frequentar realmente a Umbanda, né? Então toda semana ia na sessão, fazia os cruzamentos, já estava dentro da Umbanda direto, assim. Mas eu sempre tive muito... A rejeição sempre foi muito minha, assim. Eu sempre rejeitei muito essa questão da Umbanda, apesar do meu pai. Havia um certo preconceito então, da sua parte em relação à questão religiosa? Havia um certo preconceito. Quando eu era pequeno... Por desconhecimento? Por desconhecimento. Eu tinha 5 anos de idade, eu era muito novo. E eu não queria ir. Eu dizia pra minha mãe e meu pai que era tudo feio, que eu não queria ir, né? Mas a minha mãe e meu pai já estavam e acabavam puxando eu e meu irmão, né? Os 2 íamos e tal. Então a gente acabou indo, mas eu tinha essa questão do seminário, que eu também comecei com 5 anos. Então com 5 anos eu fui iniciado no seminário e eu fiz 9 anos de acompanhamento no seminário, né? Dos 5 até os 14 anos. Eu fazia acompanhamento todos os finais de semana para mim poder entrar no seminário. Com 13 anos eu entrei no seminário. Eu entrei no seminário com 13 anos, fiquei lá por 6 meses. E eu já tinha sido avisado pelo caboclo da minha mãe de santo na época que eu não ia ficar e que eu ia voltar e eu ia ser pai de santo. Eu já vi uma anunciação já vi uma anunciação que não seria exatamente, padre. que o meu caminho não seria, né, padre e que eu seria pai de santo. Ele falou com todas as letras. Eu acabei rindo da cara dele, né, enfim. Mas naquela época eu já me incorporava, né, com o Preto Velho, Cosme e tal. Já tinha essa questão da Umbanda muito forte. Mas eu não... Como é que é esse... Porque
que eu imagino que pra ti, Giovanni, deve ter sido muito complicado as duas realidades, viver as duas realidades Ao mesmo tempo. já que tu vinha, né, da questão familiar da Umbanda, né, e se deparar com a questão do catolicismo. Na verdade, a família da parte do meu pai é muito católica, né? Todos são muito católicos. Eu tive tias minhas que também frequentaram um convento, enfim, é uma família muito católica. E eu era muito ligado a essa questão da família do meu pai, né? Da minha nona principalmente, antes dela falecer. Então ela me puxava muito para essa realidade católica. Né? E ela sempre dizia, e o Ju quando crescer vai ser padre, o Ju quando crescer. Eu acho que isso incutiu na minha cabeça, né? E eu acabei levando isso adiante. E eu gostava realmente na época, né? Até eu conhecer a realidade. Quando eu conheci a realidade dentro do seminário, a minha cabeça mudou totalmente. Né? E aí quando eu saí do seminário, eu fiquei lá no seminário por 7 meses direto, né? Fiz 9 anos de acompanhamento todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo, todo final de semana. Final de semana Porto Alegre e final de semana cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu fiz esses 9 anos de acompanhamento. Entrei no seminário com 13 anos, fiquei lá por 7 meses, não aguentei, saí do seminário, eu já era, né, eu sou muito extrovertido, assim, eu não paro um minuto, então eu não consegui aguentar. Quando eu saí do seminário, eu voltei pra minha cidade e a minha nona acabou falecendo, né? Então a minha nona faleceu e eu cortei esse vínculo também, e aí eu já comecei a me afastar um pouco da igreja, né? Porque quando eu voltei do seminário, eu já tive aquela coisa assim das pessoas da minha cidade que apostavam em mim, né, na questão de ser padre, da minha paróquia, enfim e tal. Então eu já tive aquela rejeição assim um pouco de início, então eu já me afastei um pouco da igreja. Com o falecimento da minha nona eu me afastei um pouco mais. E aí indo para a cidade de Caxias do Sul, que daí eu fui embora, né, para Caxias justamente procurar essa questão do teatro, enfim, desse meu sonho, e eu acabei passando por muitas coisas, por muita dificuldade, enfim e tal. E veio o falecimento da minha mãe de santo, Tia Vacaria, né, que era minha mãe de Umbanda, né, a qual tinha me batizado. Com o falecimento dela, e com tudo que estava acontecendo na minha vida, que estava bem turbulenta, eu já estava com 14 anos na época, eu acabei procurando a religião novamente lá. Né. Como eu conhecia só aquela Umbandinha lá de fundo de quintal, quando eu fui em Caxias eu me encantei, né? Eu não conhecia o batuque, eu não conhecia o outro lado da Umbanda, a Umbanda de lei, né? A qual hoje eu exerço, né? Conheci o tambor, o qual eu sou apaixonado por tambor, eu escuto tambor, eu já fico louco, né? Eu sou apaixonado por tambor e eu não conhecia esse lado, né? Conhecia a Umbanda de lei, que é a qual eu exerço hoje, então era tudo muito diferente da minha realidade. Então eu acabei me encantando também, além de eu estar precisando, né, da religião, até pelo falecimento da minha mãe de santo. Por uma questão de fundo emocional, né? Exatamente, por uma questão de fundo emocional, por uma questão do falecimento dela também. Eu acabei me encantando também pela religião. Foi aí então que eu dei o meu início, né, com a minha primeira mãe de santo, a qual tava com a minha cabeça no batuque, né? Então com 14 anos foi quando eu entrei realmente no batuque. Já tinha Umbanda, mas não entrei no batuque. Então eu entrei no batuque com 14 anos com a minha primeira mãe de santo, ela me iniciou. Ao decorrer do tempo, eu acabei, no mesmo ano, conhecendo o Senhor, né? Onde eu conheci a minha outra mãe de santo, né? A mãe Adriana de Oxalá, a qual me aprontou, né, no ano seguinte. Então, para mim foi tudo muito rápido. Eu entrei na nação com 14 anos, com 15 anos eu acabei lhe conhecendo e com 16 anos eu já me aprontei. Com 15 para 16 anos eu me aprontei. No dia 14 de dezembro a minha mãe, Adriana de Oxalá, fez a minha obrigação de parar Oxalá e eu apronte no meu pai Oxalá. Aí começa a minha trajetória realmente religiosa. Porque até então eu era muito novo na religião, eu tinha 2 anos de religião quando eu me aprontei, eu era muito cru, eu tinha um conhecimento não tão grande, né, era pouco meu conhecimento. E aí que eu tive que me jogar de cabeça realmente, né, para mim poder aprender tudo realmente e poder dar continuidade aos meus filhos, né, porque para mim foi tudo muito rápido e com essa idade também, eu tinha 16 anos e eu já comecei a ter bastante filhos. Em algum momento houve algum arrependimento? Com 16 anos, então, tu entra, de fato, tu te Com torna 16 anos eu me torno de fato pai de santo. Houve algum arrependimento em algum momento, pela responsabilidade, talvez? Eu não vejo dessa forma, pai. Eu não tive arrependimento nenhum desde que eu me aprontei.
Eu acho que sim. Eu me privei de muitas coisas da minha vida para viver para o santo. Mas tudo que eu fiz para o santo e tudo que eu deixei de fazer na minha vida, eu agradeço hoje, porque todas as horas que eu perdi de sono, todas as festas que eu deixei de ir, enfim, as amizades que eu deixei de acompanhar, que eu acabei deixando de lado para me poder acompanhar a questão religiosa e realmente ser um conhecedor da questão religiosa e hoje ser pai Giovanni de Oxalá, né, porque eu demorei um pouco para conseguir o meu espaço, mas foi bom esse tempo de reclusão para eu poder aprender tudo que eu aprendi e ter o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tive que me privar totalmente da minha vida pessoal, né? Eu tive que dedicar totalmente à questão da minha vida religiosa, né? Viver com o Pai Oxalá, viver para os meus filhos, viver com o Senhor no nosso reino e tentar aprender o mais rápido possível, né, para mim poder também ensinar o correto, para mim também poder estar passando o correto. Eu acho que quanto mais novo, pai, mais tu tem capacidade de aprender, mais tu tem tempo e mais tu tem disposição. Então eu agradeço hoje sendo mais velho, enfim, já com 6 anos de santo, enfim, já 6 anos pronto, com a quantidade de filhos que eu já tenho, com a quantidade de filhos que eu já tive, enfim, levando a casa hoje, eu tenho esse entendimento que quanto mais jovem, mais capacidade tu tem de aprendizado, mais tu tem disposição. Né? Hoje eu já não tenho tanta disposição, porque como eu comecei cedo, eu já envelheci mais cedo, né? Hoje eu já não tenho mais tanta disposição, mas eu acho que quando tu inicia, tu tem força de vontade, enfim, eu era muito encantado. Eu acho que o meu encantamento não era fanatismo, eu era encantado realmente pelo meu Pai Oxalá, era encantado realmente pela religião. Então, esse encantamento me deixou forte para mim não pensar nessa questão de viver a minha vida pessoal e viver realmente a minha vida como santo. Depois de um certo tempo, eu comecei sim a viver, enfim, a sair mais, inclusive com o Senhor e com os meus filhos também, e viver um pouco mais e também viver com a religião. Mas eu nunca deixei a religião de lado para viver a minha vida. E eu não me arrependo disso de forma alguma, de maneira alguma. Pois é, mas eu entendo, claro, eu passei isso e passo com o Senhor a respeito dessa situação. Mas em nenhum momento você, tão jovem, já com tantos filhos, tendo uma posição perante a mídia, se colocando frente à mídia, se colocando numa responsabilidade de divulgação, de propagar a questão religiosa, né, e de ter muitos filhos, em nenhum momento houve arrependimento. Então o senhor faria exatamente da mesma forma? Faria, com certeza. Eu acho que eu mudaria algumas coisas, porque no decorrer da minha vida religiosa eu nunca escondi de ninguém. Eu tive altos e baixos, né? Eu acho que todo religioso tem altos e baixos, né? Tive meus momentos de crise, né? Eu acho que isso é natural de todo religioso, ainda mais eu, por ser muito jovem, quando eu comecei a ter tanta responsabilidade como eu tinha, né? Porque eu comecei, vamos supor, eu me aprontei em dezembro, né? Em janeiro eu já estava com 20 filhos de santo. Então foi tudo assim muito rápido. Então a responsabilidade que eu já tinha, tudo que eu já tinha que carregar, né, comigo era muito grande. Então eu tive minhas crises, né? Eu tive umas 2, 3 crises aí no decorrer desses 6 anos, agora o Pai Oxalá já vai fazer 7 anos, né? No decorrer desses 7 anos do Pai Oxalá, eu tive muitas crises. Mas eu nunca perdi a minha força de vontade em relação à questão religiosa, nunca perdi a minha fé e nunca perdi esse time, sabe, pai? De não me deixar levar, da minha crise ter um tempo curto, entendeu? E depois eu voltar com os pés no chão. Não, eu não posso me afastar da religião, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa de santo, eu tenho a responsabilidade. Exatamente, nunca perdi esse... né? Então o senhor vê com bons olhos a juventude perante a religião. Com certeza, com certeza. Aposto muito na juventude dentro da religião, aposto muito nos meus filhos jovens. Eu acho que a juventude é aquilo que eu lhe falei, tem mais garra, tem mais força de vontade, tem mais disposição e disponibilidade para aprender e para levar. A gente sabe que a religião não é fácil, é feita de muitos detalhes, né? E tudo isso acaba, para uma pessoa, não desculpe se eu vou ofender alguém, mas para uma pessoa mais velha, mais idosa, é difícil tu pegar uma pessoa hoje com 60 anos de idade e tu aprontar essa pessoa. Né? Eu
acho não que isso seja um conceito da casa. Exato. Não, eu só estou dando um exemplo. Uma pessoa crua que nunca fez religião, né? Não conhece a religião de forma alguma, chegar aqui com 60 anos e eu vou aprontá-la. Entendeu? Eu acho que é muita coisa para se aprender, é muita responsabilidade e a gente sabe que eu não teria tanta disposição, né? Eu acho que a juventude, se realmente se focar para isso, tu consegue aprender muito rápido, levar isso adiante muito rápido, amadurecer muito rápido, porque o amadurecimento é primordial dentro da religião. Eu acho que não adianta tu só ser jovem, tu tem que ter uma cabeça madura, uma cabeça no lugar, porque a religião, assim como ela pode te levar muito bem, ela também pode te dar as ranceiras delas e dela de ter que estar preparado para tudo isso. Nós vamos entrar agora num assunto extremamente tabu, senhoras e senhores. Nós sabemos que está vindo uma frente muito forte, referente à questão da matança, referente à questão do achoro. Eu pessoalmente, Babá Luciano, me divido às vezes em algumas opiniões. Tais como sujar o meio ambiente, tais como despachar e agredir o meio ambiente, despachar na cachoeira, ou despachar na praia, ou num cruzeiro. Nós sabemos que isso, querendo ou não, é uma agressão. O depositar, às vezes a própria carcaça dos animais, nós sabemos que isso, realmente, querendo ou não, é uma agressão. O que poderíamos fazer, e a gente também sabe que está vindo fortemente uma mudança, coloquei isso numa saia justa, mas está vindo fortemente algumas pessoas e alguns pais de santo com uma cabeça talvez um pouco diferenciada com o sangue verde. Que é a preparação do filho nas ervas. Eu acho não, isso é uma convicção minha, que realmente isso também é certo, desde que se respeite exatamente todos os preceitos religiosos que se devem respeitar. Como é que o senhor vê a respeito? Não estou colocando o que o senhor faria, e nem que faça. Estou colocando a sua opinião a respeito da questão do meio ambiente. Bom, pai, eu não sou contra e não sou a favor dessa questão do sangue verde. Eu acho que sim, tem que ter a conscientização de muitos babás e as em relação à questão da poluição do meio ambiente, Que isso nós realmente sabemos que é uma poluição. poluente, a gente sabe, Eu acho que tudo aquilo que tu faz por orixá, tu pode fazer também com cuidado, Desde despachar uma frente para o bará sem o alguidar e sim com uma folha de bananeira. Desde despachar um ecó. Acaba se tornando muito cara, despachar com alguidar. Mas pai, isso é o mais comum. Sim, a gente vê muito. Infelizmente é o mais comum. Nós sabemos que é o mais comum. Sendo que a gente sabe que a gente pode usar várias bases para fazer uma frente, inclusive no cruzeiro, uma folha de mamoneira, uma folha de bananeira. O senhor sabe a minha opinião em relação a isso, eu sou extremamente contra a poluição. Isso eu sou contra. Mas não há nada negativo em relação à questão, o senhor não se opõe e também não é a favor, é neutro. Em relação à questão da poluição, eu sou totalmente contra. Em relação à questão do sangue verde, eu sou contra e sou a favor. Por quê? Primeiro, eu acho que somos uma religião milenar e temos o nosso fundamento muito marcado. Então a gente tem o nosso fundamento muito marcado e a gente sabe exatamente como funciona o nosso fundamento e como viemos com esse fundamento e tentamos levar esse fundamento até hoje. Pelo menos eu, Babá, o Giovanni e o Oxalá, tento levar esse fundamento comigo, como foi me ensinado até os dias de hoje. Segundo ponto, sou a favor por quê? Porque eu acho que nós precisamos evoluir. E eu acho que o sangue verde não é nada mais nada menos do que uma evolução do religioso. Pois é, falando sobre a questão Lhe digo isso por quê, pai? Primeiro, eu acho que a extinção em relação à questão dos animais, essa questão da lei, enfim, eu acho que realmente isso vai acontecer. Mais dias ou menos dias, eu tenho certeza que realmente isso vai acontecer. E nós não podemos, pai, voltar a virar uma religião de fundo de quintal, viver escondidos. Então, por esse motivo, eu acho que sim, o sangue verde é muito válido. Conheço babalorixás já que estão fazendo desta forma.
inclusive do Rio Grande do Sul, né? Nossa. Há muitos anos, inclusive, né? Já vem há anos com isso. Eu não sou contra, de forma alguma, sou a favor nesse sentido, porque eu acho que é aquilo que eu falei, a lei da evolução, nós não podemos novamente viver escondidos. Se realmente essa lei for aprovada, nós teremos que nos esconder novamente, né? Então nós já temos que ter essa carta na manga, vamos dizer assim, para nós podermos não voltar à extinção religiosa. E também porque eu acho que tem alguns filhos que têm... Claro, nós sabemos que, obviamente, a gente acaba não podendo ficar à mercê da questão dos filhos, mas tem alguns filhos que têm isso como uma filosofia de vida e que não aceita. Eu vou mais longe. Gostaria. Eu acho que a maioria das pessoas que estão dentro da nossa religião, dentro do Batuque, inclusive eu por um determinado tempo, tive essa restrição. Entendeu? Eu acho que todos passaram por isso, todos tiveram o nojo, todos tiveram o dó e todos passaram por essa, sabe, ai, mas tem que matar, mas tem que ter a matança. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Eu passei por isso, depois a gente acaba se acostumando, querendo ou não, porque é um costume, não deixa de ser um costume, né, a matança, porque a gente está ali 24 horas convivendo com isso, então a gente acaba se acostumando com isso. Mas eu acho que muito do preconceito que vem da nossa religião e que vem dos próprios religiosos e dos próprios filhos que acabam entrando na casa é justamente isso. É a mudança, né, pai? Requer uma mudança. E é aquilo que eu falei, a gente precisa da evolução. Né, pai? Eu acho que nós precisamos evoluir, assim como nossos antepassados evoluíram, assim como a nossa religião foi trazida para cá de uma forma já diferente, a gente evoluiu a nossa religião, né? Porque a gente não faz aquilo que Valdemar de Mucamá fazia, isso é certo, entendeu? A gente tenta fazer o que ele nos deixou. Alguns então, rituais, né? Exatamente. É completamente diferente Exatamente. do que somos feitos hoje. Então a gente não faz exatamente o que ele fazia, a gente faz o que ele nos deixou, mas não quer dizer que ele fazia exatamente A isso. religião também Então, é adaptação. eu acho que é uma adaptação, é uma evolução. Por isso que eu lhe digo, eu sou contra por um lado, mas sou a favor por outro. Sou a favor justamente por isso, porque nós precisamos evoluir e nós não podemos voltar à extinção. Mas ao mesmo tempo eu sou meio que contra, já estou mudando essa minha mentalidade por causa da questão do fundamento. Mas eu acho que também fundamentos devem ser alterados, fundamentos também têm que ser evoluídos. Eu entrei nesse assunto, senhoras e senhores, porque eu li um texto e uma filha minha havia dito que esse texto já estava correndo, então no Face, até quem postou foi o meu babalorixá, Leco de Oiá, que eu acabei compartilhando até no África e tal, falando a respeito dessa questão. E também falando que se mudou, né? Nós mudamos, mas os orixás não mudaram. Concordo. Eu acho que realmente é de fato. Né? Houve uma mudança humana, mas não houve uma mudança do orixá. Né? Mas eu também entendo que nos dias de hoje há uma necessidade, né, de se pensar a respeito da questão do meio ambiente. Já que nós sabemos que antigamente, senhoras e senhores, né, não havia tanta poluição, que era tudo muito mais fácil, né, que não havia leis que hoje protegem realmente animais, enfim, tinha todo um contexto geral das casas de santo que hoje realmente já não é assim dessa forma, né? E também não havia uma consciência de pessoas relacionadas à questão da proteção da natureza, da proteção dos animais. Então eu acho que tudo isso. Nós sabemos exatamente de todos os nossos deveres, nós sabemos exatamente da questão cultural, que envolve a questão religiosa, que é milenar, né? Nós sabemos exatamente da questão do fundamento, né? Nós sabemos exatamente que é assim, né? Eu estou tocando nesse assunto porque o Babá Giovanni é mais tradicional do que eu. E eu, na minha casa, os meus filhos, eu e Babá Giovanni somos casados, vocês sabem disso, mas na minha, enfim, os meus filhos, eu já estou colocando sangue verde, já estou abrindo para essa opção, porque também é uma filosofia minha. Eu também já preciso me preparar a respeito dessa situação. Babá Giovanni já é mais tradicional, né, pai? Eu sou mais tradicional, mas não, já estou aderindo também, né? Já fiz alguns filhos do sangue verde, tive muita resposta, por incrível que pareça, irmãos e ao pai, alguns mais respostas do que o Axurô, né? Então eu acho que é uma coisa que eu já estou me adaptando, mas eu ainda continuo com o meu tradicional e ainda vou continuar
até que realmente seja proibido. Vou continuar com a minha galinha branca, com o meu cabritinho, porque é uma filosofia realmente minha. Bom, senhoras e senhores, sempre é um assunto muito polêmico relacionado à questão de tabus e relacionado à questão de fundamentos. Tudo que se trata em questão de fundamentos, ainda mais fundamentos milenares, é muito problemático, é muito exaustivo tocar nesse assunto, né? Mas a gente não pode esquecer que as coisas têm que mudar e que vem uma mudança e que vem leis e isso também acaba se explicando em relação a alguns preconceitos que acabam contribuindo contra, novamente, a intolerância religiosa, né? Eu já convido a todos os irmãos, babás, iás, todos os simpatizantes, né, que acompanham o Grupo África, que acompanham o documentário Rosa dos Ventos, para acompanhar também, então, a minha participação, né, no programa Show da Ulha, na Rádio Ulha Negra, na sintonia 1450, na AM, né, então todas as terças-feiras, a partir das 16 horas. O que tem tudo para se tornar logo, né, vai com certeza um programa, certamente. Já estamos com esse projeto em mente e se der certo a gente volta aí falando sobre isso. Bom, senhoras e senhores, esse é o documentário Rosa dos Ventos. Mais uma vez ele vem trazendo à baila assuntos de problemática, assuntos que realmente é do interesse de todo mundo, assuntos que talvez não fossem tocados abertamente, né? É o nosso dever enquanto religiosos, enquanto pessoas que estamos no meio, falar sobre de uma forma que vocês possam entender. Então hoje foi debatido esse novo projeto do Babá Giovanni, que eu acho que é muito interessante, obviamente é porque expande cada vez mais informação e informação sendo colocada, né, derruba de fato o preconceito, mas principalmente, né, a derrubada de alguns tabus e outros tabus também nós vamos tocar, outros assuntos também, né, pai, nós vamos abranger outros assuntos também que os pais de santo ou talvez as casas preferem não tocar ou que são intocáveis. Na verdade, o documentário Rosa dos Ventos vem exatamente isso, a derrubada do preconceito. Por que não falar? Né? Se não se fala, se gera o preconceito porque não se conhece. Então é exatamente essa filosofia e essa intenção do documentário Rosa dos Ventos. Esse documentário está sendo feito, né, para colocar à baila esses assuntos que realmente as casas de santo às vezes têm um certo constrangimento, né, em falar abertamente a respeito disso. Espero que todos tenham gostado, né, espero que os tradicionais, né, não se sintam ofendidos, mas que também entendam, né, porque a religião ela precisa também se adaptar às situações novas que estão vindo. Vejam bem, novamente não estamos discutindo fundamentos, não é nosso interesse e nem seria o meu papel enquanto apresentador. Apresentador não pode tomar partido, eu apenas estou colocando os dois lados da moeda, né? E eu espero que realmente esse documentário possa servir e possa esclarecer e possa servir, às vezes, até mesmo de mecanismo, né, de defesa de muitos de vocês. Senhoras e senhores, acaba aqui o documentário Rosa dos Ventos. Até o próximo. Oya coro le o gere ge, je pe coro la